Tô gravando vídeo só para explicar uma base que eu montei de uma planilha aqui para a gente fazer uma comparação, tá? Eu peguei o RCF que vocês mandaram, então os RCFs estão aqui pré-definidos, né? E deixei nessa coluna da esquerda, tá vendo? E deixei separado também o que era o RCF de vendedor e o que era o RCF de gerente comercial. E aqui eu peguei a matriz curricular que o Henrique deixou pré-montada ali já, né? É, mas que usaríamos como base. Enfim, eu só dei uma arquivada aqui na aba das aulas do marketing, do comercial eu deixei. Aqui, eu deixei nível, né? E seleciono aqui se é apenas o gerente ou se é o vendedor comercial e o gerente que vão precisar ter essa habilidade, ter esse ensinamento, no ensina. E aqui se tem ênfase ou não, eu tô marcando, tá? Do lado esquerdo aqui. Aqui a gente tem que mudar, né? Porque não é dia, é aula. Então teria que ficar aula um, 2, 3. Enfim, eu montei essa planilha aqui só para me ajudar a entender o que poderia faltar na matriz padrão, de acordo com o que o RCF indica. Que esse RCF é o padrão da AFA, com que vocês enviaram, não é isso? E aí, enfim, o que a gente tem aqui? O RCF, por exemplo, sobre organizações das tarefas diárias a serem executadas, que é o do vendedor. O que vai entregar para ele nessa matriz? Aqui está até escrito, ó, tema abordado na matriz. Embasamento para cumprir as funções da RCF. Então, o que a gente ensina que vai ajudá-los a cumprir essa função no RCF? Então, aqui essa organização é basicamente aprender sobre rotinas diárias, semanais, mensais, etc. Aqui, por exemplo, atendimento ao cliente via telefone, visita, e-mail, mensagem. Aqui tem bastante coisa, né? Aí, o que acontece? Às vezes, mais de uma aula vai dar embasamento para cá. Aqui, por exemplo, ficou essa matriz de qualificação OMUT, matriz de entendimento de Spincelling, ferramenta multicanal para entender sobre e-mail marketing, automação. Isso ajuda aqui para ele cumprir essa tarefa de atendimento ao cliente via telefone, e-mail, mensagem, videoconferência e outros meios. Basicamente, na verdade, vou até tirar essa última aqui, porque eu acho que isso aqui não tem muito a ver, mas todas as duas matrizes ajudam, né? Porque aqui ou é um processo de qualificação ou um processo de venda. Então, beleza. Aqui, sobre CRM, a gente tem aulas que falam disso, as etapas também do funil de vendas, manter o relacionamento com o cliente da carteira, basicamente é a mesma coisa aqui. Rotina, tá na rotina diária, semanal e mensal. Essa parte de manter um relacionamento ativo. A gente só tem que verificar se na aula realmente aborda sobre isso, senão a gente tem que incluir algum detalhe extra, do meu ponto de vista, tá? Enfim, todos eu fui fazendo isso, tá? Então alguns se repetem, algumas aulas, por exemplo, vão ser repetidas, e aí conforme elas estão entrando aqui, eu estou marcando aqui de laranja, né, amarelo, e aí vai evoluindo, né? Beleza. Aí a gente vai notar que alguns não estão marcados de amarelo, estão marcados de vermelho. Por quê? Ele não é uma aula que contempla basicamente o ensinamento do dia a dia do RCF que determina aqui, né, das atividades do RCF. Porém, ele é determinante para que a pessoa saiba fazer aquilo. Então, por exemplo, para ela entender onde ela se enquadra, como funciona, então saber sobre estrutura comercial, tipo de vendedores é legal para ela atuar, para depois ela aprender algo mais específico. Isso aqui eu entendo como um tema básico que ajuda a pessoa a ter um entendimento, por exemplo, a estrutura de produtos, nicho de mercado, na comunicação visual. Se ela não entender disso aqui, como que ela vai vender o produto, né? Ser um vendedor. Contando que é uma pessoa que está aprendendo do zero para se formar e ter uma profissão em cima disso. Então eu acho que isso aqui não fala disso aqui no RCF, porém é determinante para que ele entenda outros pontos que ele vai precisar abordar nas aulas para o RCF. Não sei se eu me fiz entender, mas é basicamente isso. Então aqui os que estão de vermelho estão assim, os que estão de branco, ainda não encontrei aqui. Estou analisando mais a fundo um pouco para ver se eu acho alguma maneira de falar, não, esse aqui realmente vai ajudar em tal ponto do RCF aqui, mas não encontrei. Os que estão em branco aqui são poucos. E basicamente os que eu marquei aqui desse rosa claro são os que eu senti que não tem nada na nossa base padrão de hoje, o que a gente ensina hoje, não contribui para isso, entendeu? Aí eu até dei um exemplo aqui. A minha ideia é. Sobraram algumas aulas aqui, né? Não sei se vão ser o suficiente. Consegui abrir um pouco de espaço aqui na matriz. Da gente ver algo específico, por exemplo, criar uma aula específica sobre follow-up. Não tem hoje uma aula específica sobre follow-up. Eu acho que seria interessante, é uma etapa muito importante da venda. Então aqui a gente sabe que no RCF tem essa etapa de follow-up e a gente não tem hoje uma aula que fala só disso. Então eu achei que pudesse ser interessante a gente incluir uma aula para isso. Negociar prazo com o cliente, aí temos aqui que são coisas mais básicas. De repente a gente pode juntar três necessidades aqui, botar numa aula só e incluir aqui também. Depois organizar a ordem cronológica, né? E aqui do gerente comercial a mesma coisa. Dar uma analisada aqui para ver se eu consigo criar novas aulas, né?
que vão ajudar a ele a cumprir a atividade que está prevista na RCF. Porque eu acho que a formação é isso, né? Se eu entendi bem, ela tem que dar embasamento necessário para que o estudante, ali, o aluno, consiga cumprir as funções do RCF que estão previstas para ele fazer depois que ele tiver formado, por exemplo, trabalhando numa empresa. Certo?